Oi, pessoal do quinto ano. Hoje começando aqui o nosso resumo do livro 3, tá? Decorrente ao fato de algumas aulas terem sido perdidas, tá bom? Então a professora vai começar aqui por matéria. Hoje vamos começar com português. Então vou fazer esse resumo aí um pouquinho por dia para vocês irem acompanhando, tá? De primeiro momento, aqui no começo do livro, temos aqui um texto em forma de entrevista, né? Entrevista é aquele texto com perguntas e respostas, falando sobre a Antártica, que é um local destinado, né, aos pesquisadores, aos cientistas, né? Não é um local de sobrevivência, tá bom? Não é um local para morar. Temos aqui algumas questões, tá? Que já foram corrigidas, né? Então vocês podem estar fazendo quem não fez e depois pode estar retornando aí no começo da aula para ver, para comparar, para ver se tá certo ou não, tá bom? Então o texto é sobre a Antártica. Aqui fala um pouco sobre esse lugar tão gelado, né? Sobre os icebergs, que são grandes massas de gelo que se desprendem lá de cima das montanhas. Bom, aqui tem uma pergunta, né, para nós. Qual é o nome correto, Antártica ou Antártida? Bom, os dois termos estão corretos, tá bom? Então, só para vocês saberem, os dois termos podemos usá-los, tá? Aqui está falando das pessoas que podem ir da Antártica, que nem eu falei para vocês, que são pesquisadores, né, cientistas ou turistas, tá bom? Fala também que lá 6 meses é de escuridão e 6 meses é de luz. Então lá é um lugar muito gelado, o sol demora para nascer, tá? Os pesquisadores vão lá justamente para estudar, né, tais fenômenos, tá bom? Então, eles ficam lá por alguns tempos, biólogos, geólogos, tá? E estudam as espécies também dos animais que existem lá, como pinguins, né? Entre outros animais que vivem por lá, tá bom? Aqui também continuando, né, falando sobre a entrevista, o tipo de vida que tem no continente. Então lá é um lugar muito gelado, não tem ninguém morando, né, somente pesquisadores e cientistas, tá bom? Então lá é muito frio, certo? Aqui tem algumas questões que foram respondidas também de acordo com o texto que fala sobre a Antártica, tá? Quem não fez, volto a falar, vocês podem estar fazendo, a professora não vai ler, né, tudo, porque senão não teria tempo para isso, e também a aula já foi ministrada, como eu já falei numa aula anterior, nós gravamos a aula diariamente, né, pensando assim no segmento diário de vocês, tá bom? Mas quem não conseguiu acompanhar, pode fazer e depois tá voltando, dá pause aí no vídeo, voltando e comparando as respostas, tá bom? Na página 8 também, continuação das atividades referente à entrevista, tá? Página 9 também, então, relembrando que entrevista é um tipo de texto onde tem perguntas e respostas, tá bom? Página 10, pontuação em entrevistas. Bom, qual é o sinal, qual é a pontuação que nós usamos no final de uma pergunta? É a interrogação, tá? Que é esse sinal aqui. Então, sempre no final de uma pergunta, que no caso na entrevista são perguntas e respostas, eu preciso usar a interrogação, tá bom? Então, aqui também é falando sobre esse texto que chamamos de entrevista, tá certo? Página 11 também, continuação. Página 12, modo indicativo e modo subjuntivo. Aqui está falando dos tipos de verbos, né? Então, temos um verbo principal que chamamos de viver, e decorrente desse verbo principal, temos os outros verbos. Aqui no caso, no trecho 1, vivem, e no trecho 2, vivessem, tá bom? Modo indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito. São dois modos diferentes
é de futuro, tá? Então, no presente, ele indica uma ação que vai acontecer mesmo. No futuro, ele indica uma ação, mas não sabemos ao fato se aquilo vai ocorrer ou não, tá? Então, por exemplo, terão. Terão é um tipo de verbo que nós temos certeza que aquilo vai acontecer, tá bom? E temos outros tipos de verbos que nem teria. Teria indica futuro, só que não temos certeza se aquilo vai acontecer, tá? Então, presente, ele indica certeza de que algo vai acontecer e futuro do pretérito, ele não indica certeza. Pode acontecer sim ou não, tá bom? Aqui estão algumas atividades referentes ao texto da entrevista e a essa empregação correta de verbos, tá certo? Na 15, a mesma coisa, atividades relacionadas aos verbos, tá bom? Futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Página 16, então aqui temos algumas frases, né? Onde vocês mudarão aí o jeito de empregar o verbo, tá? Então eu vou mudar o começo. Aqui é tu pagarás. Na primeira é eu pagarei pelas roupas compradas. Na segunda, ele pagará pelas roupas compradas. Eu só coloquei o verbo aqui na hora da correção, só que o restante da frase continua igual, tá bom? Não esqueçam que precisa ter o ponto final no final da frase, tá? Aqui para escrever uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicado. Então, no presente do indicativo, eu dei o exemplo de verbos que acabam com ão. Já no futuro do pretérito, eu dei o exemplo de verbos que acabam com iam, tá certo? Muito bem. Página 17, temos um outro tipo de texto, também chamado entrevista, tá bom? Então, aqui tem falando do texto Lobo do Mar, tem uma atividade, e essa atividade ela está no material de apoio, lá no final, tá? Então, vocês precisam colar as respostas de acordo com a pergunta que está em cima, tá bom? Aqui na página 19, né, temos também algumas perguntas referentes ao texto, tá? Então, está aqui para vocês compararem depois quem perdeu, tá bom? Coesão. Coesão são palavras, né, que elas fazem uma interligação na frase, tá? Por exemplo, para a frase não ficar com a palavra repetitiva, nós usamos alguns pronomes, tá bom? Ele, dele, dela, tá? Então, vou ler aqui esse trecho. Amir, respondendo, né? Não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Então, o que acontece? Aqui ele está se referindo aos bichos, tá? Referente ao texto que a professora mostrou para vocês. Essa outra entrevista aqui, o Lobo do Mar, tá bom? Então, se em cada lugar que eu tenho essa palavra em negrito, eu colocar a palavra no que ele se refere, que é a palavra bichos, vai ficar muito estranho, né? Não tem como não ficar amigo dos bichos. Você observa e aprende com os bichos. Então, para não ter que repetir muitas vezes essa palavra, pessoal, nós usamos alguns pronomes, tá bom? Que são esses daqui, ele, ela, eles, deles, tá certo? Então, aqui estão algumas atividades para serem respondidas, tá? Aqui nessa entrevista era para vocês perguntarem, né? Fazerem uma pergunta a algum familiar de vocês se eles exercem algum serviço prestativo à comunidade, tá? E apenas colocar aqui que tipo de serviço é esse e o nome da pessoa que você perguntou. Somente isso, tá bom? Anotar aqui e mais nota. Aqui temos um resumo geral, né, desse conteúdo. Então, falando de entrevista, que são perguntas e respostas feitas por um entrevistador
né? E aqui falando dos verbos, o modo indicativo, que tem esses dois tempos verbais, futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Futuro do presente, ele indica algo que realmente vai acontecer. E futuro do pretérito, ele indica uma incerteza, não sabemos se vai acontecer ou não, tá bom? Bom, o nosso resumo de português por hoje acaba aqui, tá certo? E aos poucos nós vamos fazendo aí de todas as matérias e vocês irão acompanhando, tá bom? Um beijo para vocês, quinto ano!